Você pode notar, há um elevado número de receitas possível, cada qual com um código. Então, cada receita tem um código. Certo? Se eu tenho uma receita para receber sobre circulação de mercadoria, eu tenho um código. Né? Se eu tenho receita para receber sobre imposto de renda, tem um código. Se eu tenho receita para receber sobre IPVA, tem um código. Então, todas têm um código. Além disto, as codificações é regulamento revisto e atualizado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, quem vai atualizar, regularizar esses códigos, esses dígitos, é a Secretaria do Tesouro Nacional. Por causa disto, a forma mais fácil e segura de descobrir o que se refere a um determinado código de receita é consultando o Manual de Procedimento da Receita Pública, regularmente. Então, nós temos lá o Manual de Procedimento da Receita Pública. Esse manual tem que ser observado regularmente, principalmente quando eu vou montar meu PPA. Porque esse manual, ele, como eu falei para vocês, está sujeito à atualização, a novas regulamentações, a novas normas. Então, é importante cada prefeito, cada governador, cada presidente, quando for trabalhar com essas PPA, que é Plano Plurianual, ter como base a origem, a LDO, e para apresentar a sua LOA, trabalhar com base no Manual de Procedimento da Receita Pública, porque é um diferencial e ela é quem faz toda a diferença. Então, para saber mais sobre as qualificações do orçamento, das receitas, consulte esse manual. Está aí o site aí que vocês podem estar consultando esse site. Esse site vai apresentar para vocês todos os códigos, todos os dígitos e cada código, qual tipo de tributo se refere a esse código, para que vocês, quando for montar realmente o PPA de um órgão público, vocês possam realmente ter base ou ter conhecimento desse Manual de Procedimento da Receita Pública. Observe que o governo não pode escolher livremente as despesas nas quais serão aplicadas as receitas arrecadadas. Isso porque o item de receita são vinculadas por lei, determinado que tipo de despesa. Então, ele não pode simplesmente fazer, porque nós temos o legislativo, tem a participação hoje popular, que é fundamental. Classificação por fonte de recursos ou destinação de recursos são agrupamentos de natureza da receita que atende a uma determinada distinção legal. Cada fonte é identificada por meio de um código, como eu falei para vocês, de 3 dígitos, identificado das seguintes atributos. Temos aí as fontes A, B, C. Aqui é outro exemplo também que eu dei para vocês, praticamente parecido com aquele, é só para que vocês tenham uma ideia. Nós temos aí que é como fonte, classificação por fonte de recursos, que são fontes de recursos. Nós temos a fonte A, vou dar um exemplo para vocês, conhecido como indicadores do grupo fonte. Esse dígito identifica os recursos originados do Tesouro, ou se é de outra fonte, ainda se trata de recursos do exercício corrente ou do exercício anterior. Nós temos aí o Tesouro, exercício corrente, outras fontes, exercício corrente, Tesouro, exercício anterior, outras fontes, exercício anterior, recursos condicionados. A C identifica as destinações da receita, para onde eu vou mandar. Essa minha receita vai para onde? Conforme a legislação vigente. Não há padronização para esses dígitos. Deve cada ente da federação compor sua própria tabela. Então, posso compor minha tabela, e a minha tabela de acordo com suas necessidades, apenas recursos sem nenhuma vinculação, conhecido como recurso ordinário, e que deverá ser identificado pelos códigos 00 de todos antes. Assim, a fonte 100 se refere a recurso ordinário do Tesouro, arrecadando no exercício corrente do orçamento da federação, do estado e dos municípios. E aí é importante que vocês percebam aí que a fonte tem um código, esse código você vai trabalhar, esse código é importante, você está frisando lá, como eu falei no slide anterior,
quer trabalhar ele voltado mais buscando uma orientação nesse manual de procedimento da Receita Pública, certo? Nós vamos fazer as classificações institucional, que aqui temos como objetivo agrupar as despesas dos órgãos e unidades orçamentárias, que é o O. As UOs são divisões de órgãos dos quais se atribui as anotações orçamentárias e as responsabilidades pela execução das ações, né? São aqueles órgãos que realmente vão estar lá se preocupando com as ações de cada órgão. Para o orçamento da União, as classificações se encontram em discriminações de manuais técnicos de orçamento público, atualmente pela Secretaria de Orçamento Federal. Tem por finalidade identificar as áreas do governo da qual as despesas estão atreladas, compreender as categorias das funções e subfunções, né? Nós temos aqui as funções, é o maior nível de agregação de despesa, as funções. Por exemplo, nós temos a agricultura. Então, eu tenho que trabalhar buscando recursos para incentivar a agricultura, assistência social, ciência e tecnologia, desporto e lazer, educação, gestão ambiental, habitação, saneamento, né? Aqui nós temos subfunções identificadas em áreas do governo com maior detalhamento. Nós temos exemplos para vocês terem uma noção: alimentação e nutrição, assistência hospitalar e ambulatório, controle ambiental, educação infantil, habilitação urbana, relação de trabalho, saneamento básico urbano, transporte rodoviário. Essas funções e subfunções são definidas para todos os entes da federação, em anexo próprio da portaria 42 de 1998. Nós temos aí as classificações por programa. Eu falei para vocês que as PPAs ela tem os programas apresentados, que a gente vai ver na terceira unidade essas programações, para vocês terem uma noção mais, de ter mais propriedade sobre isso. Conforme visto nas PPAs, que é plano plurianual, os programas têm por finalidade agregar as ações. Tem um programa que eu vou apresentar lá para o órgão da educação, tem que ter por finalidade agregar as ações que vou trabalhar nesse programa. Uma vez executada, contribuirá para a obtenção de resultados e a concessão ou a determinação ou determinado ou ter um determinado objetivo. Esse programa é um elemento central de organização da ação governamental, na qual se definem determinados objetivos a ser atingidos e correspondentes indicadores de desempenho. Ou seja, não adianta eu ter só um programa, eu agregar ações no meu programa. Esse programa hoje está muito atrelado aos resultados. Que tipo de resultado? Qual o objetivo? Qual o resultado que ele vai me dar? Qual o desempenho que ele vai me dar? Eu tenho um programa, desenvolver um programa de educação lá no município do Bom Jardim, né? Então eu apresento dentro do órgão o meu PPA, baseado na LDO, meu LDO, que é plano anual, plano do orçamento anual, né? Mas aí eu vou ter um objetivo, quero investir na educação X% da minha receita, porque lá eu tenho um objetivo de diminuir o número de analfabetos. Eu tenho um objetivo de ampliar mais as minhas salas de aula, aumentar em mais de 300 salas de aulas. Eu tenho um objetivo. Eu tenho um indicador de desempenho. E no final eu tenho que realmente apresentar um resultado. Eu tive esse desempenho. Aumentei, diminuí o número de analfabetos, ampliei mais a estrutura lá das minhas escolas, né? Da minha secretaria de educação, conseguiu esse êxito. Então, vocês verem que hoje estão muito atrelados. Objetivo a ser atingido, correspondendo a outros indicadores de desempenho, eles vão ter outros indicadores de desempenho.